Nós estamos na nossa série Pai Nosso, a oração do Senhor. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia ou acompanhar comigo no slide Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero te relembrar algumas coisas. Jesus escreve essa oração, na verdade ele dita essa oração ali no Sermão do Monte. E por que ele faz essa oração? Porque nós tínhamos alguns grupos de pessoas, os judeus e os gentios. Os judeus, eles oravam bonito, todo pomposo, todo daquele jeito, mas o coração estava totalmente longe de Deus. E os gentios, eles estavam totalmente acostumados com muitas repetições por conta do paganismo instituído dentro da cultura deles. Então, os gentios, Jesus condena a prática das vãs repetições, que era um comportamento comum entre os gentios nos seus cultos pagãos. Então, Jesus ensina a oração do Pai Nosso como modelo. E os judeus, apegados à etnia, vivendo uma vida de farisaísmo, achando ter uma espiritualidade maior, né? Como não se lembrar daquele episódio em que o judeu ele olha ali para o outro se achando melhor por conta de que ele não era igual àquele publicano, e aquele publicano bate no peito e diz assim: eu sou o maior dos pecadores. Então muitas vezes nós temos essa dificuldade de reconhecer quem somos e diante de quem nós estamos. E Jesus ele ensina o Pai Nosso para mostrar que existe agora um relacionamento com o Pai através da vida dele, através do seu ministério, através da sua morte, que ele não acontecera, mas posteriormente aconteceu, e da sua segunda vinda também. Pensando um pouco nisso, relembrando tudo que a gente já conversou até aqui, a primeira coisa que Jesus diz é Pai Nosso, nosso relacionamento com Deus, é a revolução do nosso relacionamento com Deus. Eu já disse aqui, mas volto a repetir: no Antigo Testamento não se usa a palavra Pai para Deus, porque era considerado um desrespeito, mas Jesus vem aqui mostrando que Ele é a ponte que te liga até o Pai, revolucionando o relacionamento, porque Pai Ele é o líder, Ele é amoroso, cuidadoso, mas nós temos que ter respeito com a pessoa de Deus. Então é uma intimidade diferente do seu relacionamento com Deus que Jesus está propondo agora para os seus discípulos e para todos aqueles que estão ouvindo ali na Galileia. Isso é maravilhoso. Quando eu preguei aqui sobre o Pai Nosso, né, e é bonito a gente ver que está escrito Nosso. Então todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus podem chamar Deus de Pai. Jesus Cristo é a ponte que liga, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele diz: ninguém vai até o Pai se não for por Ele. Então nós podemos confiar que uma vez que nossa vida está nas mãos do nosso Salvador, nós temos agora um relacionamento e podemos chamá-lo de Pai, na certeza que Ele nos ouvirá, que Ele responderá segundo a sua vontade, não a nossa vontade. E com certeza essa intimidade, esse relacionamento, entendendo que Ele é o nosso líder, Ele é o nosso Deus, que enviou o seu único Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, né? Totalmente revolucionário. Jesus coloca o homem como filho de Deus, né? De inimigo, agora adotados como filho de Deus na pessoa de Cristo Jesus. O venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Crer na soberania de Deus, que Deus sabe de todas as coisas, Deus permite algumas coisas, e eu conversei com vocês também sobre vivenciar essa soberania. Às vezes é difícil a gente descansar em Deus, confiar plenamente que Ele está no controle de todas as coisas. Eu até que usei o exemplo no dia que eu preguei sobre isso, dizendo assim: quem é que queria estar no controle de quando vai morrer? Todo mundo abriu um sorriso, porque todo mundo gostaria de estar no controle da sua vida, porque isso veio por consequência do pecado. Mas nós temos que confiar na soberania de Deus, descansar na vontade dEle e entregar os nossos caminhos
a Deus todos os dias da nossa vida. E aí eu falei, né, sobre a vontade permissiva e a vontade decretiva de Deus dentro dessa soberania. A vontade decretiva é aquilo que não depende em nada do homem, não tem nenhuma responsabilidade humana. E eu usei aqui como exemplo a salvação. A salvação não é mérito nenhum do ser humano, é mérito de Deus, que enviou o seu único Filho Jesus, que nos escolheu desde antes da fundação do mundo para sermos filhos dele. Então nunca ache que a salvação é a vontade de Deus permissiva, que você tem agora alguma responsabilidade nisso. Você só responde a algo que o Espírito Santo fez ao seu coração. Mas também temos a nossa vontade, tem a vontade de Deus permissiva, que a palavra de Deus está deixada, é a vontade de Deus, mas dentro de uma permissão, Ele permite que você tenha a sua responsabilidade de buscar conhecer a palavra de Deus e buscar fazer a vontade de Deus. Mas aí, como eu expliquei, Ele já sabe de todas as coisas, Ele sabe se você vai fazer ou não. E aí não cabe a nós, isso é um passo de fé, tentarmos equalizar isso, porque a fé nos faz crer também na Trindade, e crer que Jesus sabe, que Deus sabe de todas as coisas, mas que Ele coloca a nossa responsabilidade, que a culpa é nossa quando erramos, é um passo de fé. Então nós temos que confiar nisso, confiar que Deus supre as nossas necessidades. Conversamos bastante sobre isso no domingo passado, sobre Deus suprir as nossas necessidades, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E a gente conversou também de a gente não viver ansioso pelo dia de amanhã, porque Deus, Ele promete em sua palavra que Ele vai cuidar dos seus filhos, Ele vai estar cuidando da gente, dando o sustento principal, essencial para a nossa sobrevivência. E aí eu fiz a gente refletir, eu coloquei para a gente refletir aqui, para a gente pensar se realmente nós temos sido gratos por aquilo que Deus tem nos dado, ou se nós estamos sempre pedindo a mais, insatisfeitos com aquilo que Jesus tem nos dado, que Deus tem nos dado. A grande verdade é que Jesus aqui está falando pão nosso, era a comida essencial daquela época. Aqui Jesus não está dizendo assim, Senhor, o caviar nosso de cada dia nos dá hoje, o filé mignon nosso de cada dia nos dá. Ele não está falando, ele está falando o pão nosso, a necessidade básica para a sobrevivência. Então sermos mais gratos, confiarmos mais em Deus, não vivermos ansiosos e descansando que Deus proverá o pão de cada dia. Filipe, então não precisa fazer nada, não é isso? Faça a sua parte, confie, descanse que Deus proverá. E agora nós entramos na quinta petição do versículo 12, que diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E a primeira coisa, o primeiro ponto dessa noite é: o débito impagável, somos eternos devedores. Como eu comecei o culto essa noite, e a gente não tem o costume, talvez, de relembrar e passar isso na nossa mente, tudo aquilo que Cristo fez naquela cruz, e às vezes a gente sente isso no momento do encontro com Cristo, mas ao decorrer dos dias da nossa vida a gente vai deixando isso mais de lado, a gente vai deixando isso esquecido, e eu estou aqui para te relembrar, porque Jesus Cristo mostra isso na oração do Pai Nosso, deixado para nós, e perdoa as nossas dívidas, é um débito que nós temos impagável com Deus. Nós nunca conseguiremos pagar essa dívida com Deus. E se você for lá para a língua original, a palavra aramaica, oba, usada por Jesus, que era sinônimo comum de pecados. Essas dívidas que está aparecendo aqui, na verdade, não é uma dívida financeira que Jesus está citando aqui na oração do Pai Nosso, é uma dívida espiritual por consequência do meu e do seu pecado. E o interessante, continuando, esse mesmo ponto, o significado de dívida para os judeus, pecados. E se a gente for lá para Salmo 51, versículo 4, vai estar escrito assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Nós temos que reconhecer que nós somos eternos devedores a Deus. Eu ontem estive no acampamento em Atibaia, passei o dia lá, foi um dia muito gostoso, e eu estive pregando em Gênesis capítulo 3, uma das minhas pregações, essa foi na parte da manhã, sobre a queda do homem. E é muito nítido ver que em algum momento, e quando começa ali o Gênesis no capítulo 3, quando Eva começa a dar ouvidos à serpente, a Satanás, ela começa a deixar de lado a palavra de Deus,
ela começa a deixar de lado aquilo que Deus tinha falado para ela que era o certo. E ali ela olha para aquela árvore que o texto diz que aquela árvore era desejável. Aquela árvore era vistosa, né? E eu até usei o exemplo, não sei se você já teve a oportunidade, mas se você nunca teve, vá um dia no Mercadão do centro de São Paulo, que você vai experimentar um monte de fruta muito gostosa que você nunca experimentou. Pelo menos eu nunca tinha experimentado algumas frutas que eu acabei experimentando lá quando eu fui com a minha esposa conhecer o Mercadão de São Paulo. E aí ela olha para aquela fruta e Deus já fala assim: você pode comer de tudo, só não come daquela árvore que fica no centro do jardim. Só que aí Satanás vem e fala assim: não ouve o que Deus tem para você, isso é mentira que você vai comer, que você vai morrer. E aí nós começamos a perceber que ali começa a ser colocado em xeque a vontade de Deus, e ali começa agora o pecado a adentrar o mundo, trazendo consequências desastrosas. E ela come e dá do fruto para o seu marido. O pecado original agora está instalado em toda a nossa humanidade, e agora nós somos eternos devedores, porque aquilo ali é uma doença que acontece. O pecado é uma doença e a morte espiritual e física, mas Jesus Cristo é o antídoto mandado por Deus. E nós podemos confiar que essa dívida foi paga por Cristo, mas nós não podemos esquecer, e como eu falei no começo do culto, que é uma dívida da parte nossa como ser humano impagável, né? Reconhecer que somos pecadores, como está escrito: não há justo nenhum sequer. Romanos 3,10. É muito comum eu chegar em algumas pessoas e falar assim: viu, me responde uma coisa, você vai para o céu ou para o inferno quando você morrer? E a pessoa fala assim: eu vou para o céu. E às vezes pessoas que já estão na igreja há algum tempo falam assim: nossa, glória a Deus, mas por que você vai para o céu? E a resposta mais do que de bate pronto é: eu não faço mal a ninguém, eu nunca roubei, às vezes eu já ouvi: eu nunca matei, eu não desejo mal para ninguém. E eu quero te relembrar o que está escrito em Efésios, que não é por obras, porque se fosse por obras nós estaríamos eternamente endividados com Deus. E já que não é por obras, essa dívida é paga espiritualmente pelo Filho de Deus, que é Cristo Jesus. Então, para que a gente possa reconhecer essa dívida, nós temos que reconhecer a nossa condição todos os dias. E a Bíblia, a palavra de Deus, está dizendo que não existe um justo sequer. Desde que o pecado se instalou no mundo, desde que essa doença avassaladora entrou, lá em Gênesis capítulo 3, em que agora o relacionamento com Deus ele é conturbado. Agora o homem ele percebe a sua condição. Os relacionamentos agora entre o próximo está totalmente também dificultado por consequência do pecado. Não só isso, até a natureza geme pela volta de Cristo Jesus e a restauração. Isso é o preço, isso é a dívida que aconteceu depois que o pecado entrou no mundo. E eu e você precisamos estar sempre cientes que precisamos reconhecer a nossa condição de eternos devedores da graça de Deus. No Antigo Testamento, o sacrifício de um animal substitutivo de Cristo. Eu não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento, as pessoas, quando elas cometiam pecados, elas tinham que fazer sacrifícios a Deus para que aquele pecado fosse perdoado, ou melhor, fosse postergado até que Jesus Cristo viesse e julgasse e tivesse ali agora todo o poder no céu e na terra. Se você for para o Apocalipse, você vai ver isso, que quando Jesus Cristo vem, a primeira vinda dele, ele cumpre o plano de Deus, uma parte do plano de Deus, e agora dando toda a autoridade para a igreja, dizer que não há nenhuma condenação para aqueles que são filhos de Deus, porque agora sim os pecados foram perdoados na cruz de Cristo. Então, Cristo como propiciação dos pecados é a resolução da consequência do pecado, e agora nós somos reconciliados. A reconciliação agora, nós somos filhos de Deus, que é o começo da oração: Pai nosso que estás nos céus. A redenção do homem, o homem é liberto do poder do pecado. Apesar de nós sermos eternos devedores, quando nós entregamos, e em resposta ao que o Espírito Santo fez em nossa vida, nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus como Salvador, nós agora podemos dizer que nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado, porque nós temos o Espírito Santo, e com o Espírito Santo você pode dizer não ao pecado. Com o Espírito Santo trabalhando em sua vida através da palavra de Deus, através da igreja, através de irmãos que amam a Deus também, um
ferro afiando ferro, você pode ter um crescimento espiritual. E nesse crescimento espiritual você pode lutar contra essa doença que já tem data de validade marcada para o fim dela. Nós não sabemos, porque é a segunda vinda de Cristo, mas nós sabemos que isso acontecerá. Isso um dia acabará e nós poderemos desfrutar então novamente agora de uma vida perfeita na eternidade com Cristo Jesus. Gente, tudo isso que a gente falou é o plano da salvação, eu sei, mas me faz refletir que essa dívida é muito grande. É uma dívida impagável para nós que somos salvos. No Antigo Testamento, o sacrifício substitutivo de Cristo, o sacrifício posterga até a vinda de Cristo os pecados, Cristo como propiciação dos pecados, a resolução da consequência do pecado, reconciliação, agora somos filhos, redenção, o homem é liberto do pecado. Eu não sei se você já parou para pensar, eu quero te fazer pensar bem rapidamente, aquilo que Deus já transformou na sua vida. O povo de Deus no Antigo Testamento, ele tinha o costume de toda vez que ia ter a festa da Páscoa, relembrar a saída do Egito, relembrar todos os feitos de Deus na vida daquele povo até ali. E apesar de ser um povo totalmente de oscilação, porque nós somos assim, nós somos o povo de Deus e oscilamos também porque somos pecadores, mas olhar para trás e ver tudo que Deus tinha feito em prol deles fortalecia a vida espiritual deles para que eles continuassem a caminhada rumo a Canaã. Sabe o que isso significa? Significa que eu e você, a gente tem que olhar para trás e falar assim: nossa, parecia impossível Deus transformar isso na minha vida, mas Ele transformou porque Ele é Deus. E é tão gostoso você poder olhar para trás e ver coisas que você fazia com a maior naturalidade e hoje você abandonou por misericórdia de Deus. Através da palavra de Deus, Deus tem falado a você, você tem entendido que apesar dessa dívida ser impagável, você precisa entender o tamanho e a responsabilidade que você tem com o seu Salvador. A grosso modo falando você nunca conseguiria pagar essa dívida, mas sabendo que essa dívida é impagável, você vai ver o jeito que mais glorifica aquele que pagou sua dívida. Isso é muito sério, isso não é brincadeira. Eu fico pensando, se eu estivesse devendo R$1 milhão no banco, é uma quantia alta, certo ou errado? E aí alguém chegasse e falasse para mim: Felipe, fica tranquilo, estou indo lá no banco que eu vou quitar agora. Um amigo meu fizesse isso, gente, eu ia fazer de tudo para sempre agradar esse cara, porque ele fez algo que eu nunca conseguiria fazer. E aí Jesus vai, ele paga a sua dívida na cruz e você vive uma vida às vezes, tá tudo certo, dei uma pecadinha, né? Fiz isso, fiz aquilo outro. Não, nós temos que ter nojo do pecado. Nós temos que olhar para essa dívida e falar assim: Senhor, eu quero te glorificar a ponto de que essa dívida não será quitada por mim com você, porque é impossível, mas eu quero viver essa dignidade, porque o Senhor pagou essa dívida por mim. E aí, eu quero ler com você Hebreus capítulo 2, versículo 17, que diz assim: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do seu povo. Jesus Cristo, uma das funções de Jesus Cristo é o que? Ele é o sumo sacerdote. Ele está à destra do Pai, Ele intercede por nós, Ele clama por nós. Quando a gente coloca os nossos pecados diante de Cristo e na cruz de Cristo, é Ele quem intercede por nós. E Deus Pai nos olha agora para uma cosmovisão, para uma lupa diferente, a lupa da cruz de Cristo. Isso é algo tão maravilhoso, e poder ver que Ele é o sumo sacerdote, Ele se fez homem, se esvaziou, derramou sangue precioso para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância e vida eterna. E Ele foi a propiciação pelos pecados do seu povo. Ele pagou a dívida não só para Filipe, mas de todos aqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. Por isso que nós dizemos Pai Nosso, porque Ele não é só meu, Ele é seu, e pode ser seu se ainda não é. Basta
confiar e entregar por meio da fé em Cristo Jesus, que essa dívida que Cristo pagou na cruz realmente faz sentido na sua vida. E a segunda coisa que eu quero conversar com vocês essa noite é: se Deus nos perdoou, quem somos para não perdoar? Tem muita gente que olha para a cruz de Cristo e fala: nossa, é um pecado, meus pecados nunca seriam perdoados se não fosse Cristo, olha tudo isso. Só que não se baseiam nessa misericórdia de Cristo para viver o cristianismo. E aí nós temos um problema, porque tem muito ser humano reconhecendo na presença de Deus sua infinidade de pecados, e tem muita gente que reconhece, abandona e olha para o irmão com um olhar de misericórdia. Mas tem muitas pessoas que olham para isso, e você já viu um crente que quer justificar pecado não na cruz de Cristo? Ele quer justificar pecado pelo pecado do outro. Ele fala assim: ah, pastor, tudo bem, realmente eu pisei na bola, eu acabei mentindo, mas você viu fulano de tal que fez isso? Eu sou melhor. Os nossos pecados, as nossas transgressões não são primeiramente contra o nosso irmão, é claro que pode ser contra o nosso irmão, mas primeiramente é contra Deus, e é Deus quem nos perdoa. E o nosso evangelho não pode ser baseado na vida do outro, e sim na vida de Cristo. Logo, se o nosso evangelho é baseado na vida de Cristo, no amor de Cristo, e assim como Ele nos perdoa, nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem, nós precisamos o quê? Reconhecer a nossa pequenez, olhando para o outro com um olhar de misericórdia e não com um olhar de justificativa para as suas ações. E aí, se você voltar lá em Gênesis capítulo 3, isso não é muito novo, isso é desde que o pecado entrou no mundo. Porque Adão e Eva, o que eles fizeram? Quando Deus perguntou: viu, e aí, o que está acontecendo? Vocês deram uma sumida? Então a gente percebeu que a gente estava nu. Mas vocês comeram da árvore? Qual foi a resposta de Adão? Foi a varoa que o Senhor me deu, foi a mulher que o Senhor me deu, a culpa é dela, não é culpa minha não. Eu sou bonzinho, eu sou bom. Aí Deus, continua dando corda ali, fala assim: e aí, Eva, o que você fez? Comeu? Então, a culpa não é minha. A culpa é de quem? É da serpente. E até hoje isso é muito natural dentro das nossas igrejas, dentro do nosso evangelho. Jesus nos ensina a ir ao contrário de olhar para o pecado do outro como mais grave. Pelo contrário, você tem que olhar para os seus pecados, olhar para aquilo que está dentro do seu coração, que precisa ser transformado, clamando misericórdia. Deus, falando: Deus, por favor, me ajuda a ser transformado nessa área. E não é porque as consequências do pecado daquele que está ao seu redor talvez sejam maiores, que o seu pecado é menos grave. Não tem pecadinho e pecadão, tem consequências diferentes. Mas todos os pecados são contra o caráter santo de quem? De Deus. Jesus vai dizer que só de você se irar absurdamente contra o seu irmão, você está matando ele no seu coração. Isso é pecado tanto quanto você tirar a vida. A consequência terrena talvez seja diferente, com certeza. Se você acabar tirando a vida de alguém, você será o quê? Preso. Mas perante Deus, perante aquele que é santo, é pecado. E eu não posso olhar para o outro que matou e me sentir melhor só porque eu não cheguei a ponto de matar, mas eu só me iro contra o meu irmão. Ou eu só falo mal do meu irmão e não tenho coragem de bater nele, por exemplo. Pelo contrário, eu não posso justificar os meus pecados mediante ao pecado do outro. E o título do segundo ponto é: se Deus nos perdoou, quem somos para não perdoar? Está cheio de crente aí que, quando pisam no calo dele, pisam na bola com ele, não quer perdoar. Sabe como Cristo te perdoa? Sabe como Cristo me perdoa? Incondicionalmente. Sabe o que é incondicionalmente? Sem condição. Então não importa, Ele me perdoa porque Ele me ama. E ponto final. Outra coisa que as pessoas gostam muito é de ficar justificando os pecados. Perante Deus, Deus conhece o seu coração, e você pode chegar para Ele e falar assim: Deus, me perdoa porque eu errei nisso, mas porque eu sou pecador, eu sou realmente alguém que não merecia tudo que o Senhor tem feito por mim. Você não precisa colocar nesse dia, você vai chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, eu pequei porque, olha, minha esposa não me tratou mal, então eu fui grosso com ela, briguei com ela. Não, isso é justificativa, isso não é pedido de perdão. Ou você olhar para o outro se sentindo mais crente porque tem pecados na sua vida que já foram vencidos e na vida do outro não foi vencido.
nós temos que perdoar o tempo inteiro. Isso está escrito aqui: Cristo nos perdoa por nossa infinidade de pecados. Temos de perdoar uns aos outros sem justificar nossa falha no outro. Quem nos justifica de toda iniquidade é Jesus. Você não precisa de outra justificativa. Sabe quem te justificou perante o Pai? Foi Jesus. Você não precisa olhar para o outro que está talvez num lamaçal de pecado e falar assim: não, eu estou bem, estou tranquilo, eu vou para o céu porque olha, eu não estou desse jeito. Não, você tem que olhar para Deus e dizer assim: Deus, eu vou para o céu porque o seu Filho Jesus Cristo veio ao mundo, não pecou, derramou sangue precioso na cruz e um dia voltará para buscar a sua igreja. Eu não sei como que é a sua relação ao perdoar e ser perdoado. Eu confesso aos irmãos que Deus trabalhou muito isso na minha vida através do meu relacionamento com a minha esposa. Tem trabalhado e vai continuar trabalhando. Porque quanto mais você convive com a pessoa, mais você precisa reconhecer que você é pecador e aceitar que a outra pessoa é pecadora e que ela vai errar com você. Mas talvez você esteja numa outra dinâmica de vida, você ainda não é casado, você é filho, você vai ter que perdoar seu pai, sua mãe, porque eles vão errar com você. Você que é pai e mãe, você vai ter que pedir perdão para o seu filho quando você errar com ele. E não precisa justificar: filho, olha, eu falei coisa para você que eu não devia ter falado só porque eu estou cansado. Não, não tem justificativa para o pecado. Pecado é pecado e ponto. Eu falei com você porque eu sou pecador, me perdoa. E peça perdão para Cristo também. E perdoe as pessoas quando elas fizerem algo contra você. Eu sei que é engraçado, mas vai dizer que não aconteceu com você. A outra pessoa fez algo com você, contra você, e você não vai até ela para resolver. Você fica esperando ela vir resolver com você. Por quê? Por que você tem que esperar o outro vir? Só porque ele errou com você? Você já pode no seu coração perdoá-lo antes mesmo dele te pedir perdão. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Eu posso chegar e falar assim: viu, cara, eu já te perdoei, não sei se você percebeu, mas aconteceu isso, mas você já está perdoado. E talvez a pessoa nem te responda, talvez seja grossa com você. Mas nós podemos confiar que Jesus Cristo nos perdoe, colocando essa alegria, essa justiça, sabendo que Deus ele é justo, que Ele julgará vivos e mortos. Nós podemos perdoar e sermos perdoados todos os dias da nossa vida. Primeiramente por Cristo, mas também agora nos nossos relacionamentos. E infelizmente, muitas pessoas que se dizem amar a Deus de todo o coração são pessoas amargas, amarguradas, que não perdoam e que ficam olhando para o outro como se fosse melhor, na sua religiosidade camuflada de evangelho. Olha para o pecado do outro e fala assim: eu sou bom, eu sou salvo porque eu não faço isso. Mas a atitude do verdadeiro cristão é bater no peito e falar assim: meu Deus, tem misericórdia dele, mas também tem misericórdia de mim, porque esses pecados talvez já estejam vencidos na minha vida, mas tem uma imensidão de pecados que precisam ser vencidos na minha vida ainda, para a tua honra, para a tua glória e pela sua misericórdia. Olha para o lado, como Cristo olha para você. Ele olha para você mediante a dívida que era impagável, paga pelo sangue dele na cruz. Então olha para o seu irmão mediante a cruz de Cristo, perdoando ele independente da situação, e principalmente confiando que Cristo tem nos perdoado, e por isso nós podemos perdoar uns aos outros. Ele faz primeiramente fala da dívida, depois fala da gente perdoar o nosso irmão. E aí eu quis trazer um texto aqui que está lá em Mateus 6,14, que diz: porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Eu não sei se você sabe, mas a palavra de Deus diz também que se você não consegue amar aquele que você vê, você não conseguirá amar a Deus que você não vê. Nós vemos a Deus pelos olhos da fé. E se você é alguém que não consegue amar o seu próximo, aquele que está próximo de você, como você pode dizer que você ama a Deus? Você não está nem vendo Deus. Você vê, assim como eu vejo Deus, pelos olhos da fé. E eu sei que isso é real, eu sei que você pode sentir, porque eu sinto também. E através da sua palavra eu conheço a cada dia mais quem Ele é e o caráter dele.
Mas se você não tem perdoado, alguma coisa está estranha, porque Ele te perdoa e espera que você perdoe aqueles que estão ao seu redor. Ponto 3, aos nossos devedores. O relacionamento com Deus e com o próximo passa pelo perdão. Continuando, no ponto anterior, eu disse que nós não temos que justificar os nossos pecados pelos pecados dos outros, e também nós temos que perdoar como Deus nos perdoa, e principalmente aqueles que estão nos devendo, os devedores, porque nós somos eternos devedores de Deus. A Bíblia revela claramente que Deus perdoa todos os pecados, passado, presente e futuro, quando Ele nos justifica. Sabia que quando você aceita Jesus Cristo como Salvador, quando o Espírito Santo incomoda você, em resposta a isso, você agora é um salvo, filho de Deus, você já foi perdoado por aquilo que você fez e por aquilo que você ainda vai fazer? Isso é uma paz, uma tranquilidade que só Deus pode nos dar. Quando Ele morreu na cruz, Ele pagou todos os seus pecados, todos os pecados daqueles que são realmente eleitos por Ele, separados desde antes da fundação do mundo. Nossa, Felipe, que legal! Então, já que está tudo pago, está pago mesmo, vamos. Aí que o apóstolo Paulo vai dizer: não, peraí, não é assim. Se você realmente entender o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, você não vai querer viver uma vida de pecado. Perdoar como Cristo nos perdoou, eu já disse, incondicionalmente. O verdadeiro perdão, dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Atos 10, 43. Mais uma vez aqui vendo o perdão de Cristo para com os pecadores. Quando perdoados, não somos julgados mediante ao nosso erro. O que isso significa? Sabe o que significa o verdadeiro perdão? Felipe, eu tenho que esquecer tudo aquilo que a pessoa fez comigo? Olha, na nossa mente pecaminosa, muito dificilmente você vai conseguir apagar aquilo da sua mente. Mas o verdadeiro perdão implica em você não mais tratá-la mediante a transgressão da qual ela cometeu com você. É assim que Deus nos trata. Ele não olha mais mediante aos nossos erros, apesar de saber tudo que nós cometemos, mas agora Ele nos olha aos olhos da cruz, aos olhos da remissão e da transformação. Então, quando você disser que você perdoou alguém, você realmente agora não vai mais julgar e não vai mais tratá-la mediante ao que ela te devia, ao seu erro, ao seu pecado. Um exemplo bem prático: alguém erra contra você e te pede perdão. Você sabe aquilo que te magoou e você ficou triste, mas você vai agora novamente restabelecer o relacionamento em amor, tentando não julgar ela por conta do que ela fez contra você. Felipe, é fácil? Para a gente que é pecador não é fácil. Felipe, é impossível? Não, porque nós temos a Cristo. E aqueles que estão em Cristo podem desfrutar desse genuíno perdão. E gente, é libertador pedir perdão e ser perdoado. E é libertador você perdoar alguém que errou contra você. Eu não sei se você sabe, mas às vezes você fica carregando aquilo e você está sofrendo muito mais do que até a própria pessoa que cometeu alguma coisa contra você. Sabia? Às vezes você fica gerando aquela amargura dentro do seu coração e fica ruminando aquilo com amarguez contra aquela pessoa, com raiva, e às vezes a outra pessoa, às vezes nem sabe que ela pisou na bola com você, porque também a outra pessoa é pecadora assim como nós somos, e ela está vivendo a vida dela tranquilamente, e você está ali, dia a dia, desfrutando aquela amargura dolorosa no seu coração. Então, quanto mais rápido possível, peça perdão e perdoe. Faça como Cristo nos faz, perdoando as nossas dívidas. O perdão traz o quê? Restauração do relacionamento. Quando você peca e pede perdão, o seu relacionamento com Deus ele é novamente restaurado, não em termos de salvação, mas a palavra de Deus vai dizer que todas as vezes que nós cometemos pecados, o nosso relacionamento com Deus ele fica dificultado por consequência do nosso pecado. Nós não cremos na perda da salvação. Uma vez salvo, uma vez transformado, comprado pelo sangue de Jesus Cristo, salvos eternamente. Mas Ele é fiel
mas a nossa infidelidade, esse relacionamento terreno ainda, porque nós não estamos na plenitude total, ele fica agora ofuscado pelos nossos pecados. Mas assim que você coloca diante de Deus, coloca na cruz de Cristo novamente, esse relacionamento agora ele é restaurado. E agora pensando em termos aqui terrestres, humano, todas as vezes que há o perdão, o relacionamento ele é restaurado para a honra e glória de Deus. Quantos casamentos sendo terminados por falta de perdão? Quantas amizades sendo terminadas por falta de perdão? Quantas famílias dilaceradas, filho que não olha mais na cara de pai, pai que não olha mais na cara de filho, irmão que passa do outro lado da rua quando o irmão de sangue está passando, por consequência da falta de perdão. Felipe, mas isso é coisa de gente que não é crente. Infelizmente a gente vê isso dentro da igreja. Cristão que fala assim, eu não vou perdoar, mas eu preciso te lembrar que Cristo te perdoa, e Ele te perdoa todos os dias, até que Ele volte, e assim seremos eternamente gratos a Ele, com a restauração do nosso corpo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Pedir perdão e perdoar é viver um relacionamento com Deus e com o próximo, conforme a Bíblia. Guarda isso, por favor. Olha essa frase. Pedir perdão e perdoar é viver um relacionamento com Deus e com o próximo, conforme a Bíblia. Se você tem muita dificuldade de perdoar, talvez você não está vivendo um evangelho simples. Talvez você está vivendo uma religiosidade. Porque do mesmo jeito que você tem 2 pesos, 2 medidas para perdoar, você também vai se cobrar quando você fizer alguma coisa errada. Descanse no perdão de Cristo, ele é leve. A Bíblia vai dizer que o fardo de Cristo ele é leve. Quando você coloca o seu fardo, os seus pecados diante da cruz de Cristo, isso fica leve. E agora você pode perdoar o seu irmão e se relacionar com Deus e se relacionar com o seu próximo. Voltando a Gênesis 3, a gente viu que o relacionamento com Deus foi prejudicado, o relacionamento com o próximo, com todos foram prejudicados e também com a natureza. Mas a restauração está na cruz de Cristo. E quando isso vai ser 100%? Na segunda vinda de Cristo. Felipe, beleza. Você falou então que eu preciso perdoar, entender que o débito que eu tenho com Deus é impagável, porque essa dívida seria impagável, somos eternos devedores daquilo que Cristo fez na cruz. Quem somos nós para não perdoar, para não perdoar, já que Cristo nos perdoou? E principalmente o relacionamento com Deus e com o próximo passa pelo perdão. Mas como eu coloco isso em prática? Colocando isso em prática, então, pensando em algumas coisas, nos faz pensar na grandiosa obra de Cristo na cruz, uma gratidão diária pelo sacrifício de Jesus. Você é grato diariamente pelo que Cristo fez na cruz por você? Todos os dias eu gosto, e às vezes falho, mas na hora que eu acordo eu agradeço pela vida, porque eu despertei com mais um dia de vida e com saúde. Isso é dom de Deus, não é porque eu me cuidei só, mas é porque Deus está sustentando. Mas também eu olho e falo assim, Deus, obrigado, porque eu mereci o inferno, e de lá por misericórdia o Senhor me tirou. Reconhecer isso diariamente nos faz ver diante de quem nós estamos. Não esquecer que a maior luta da vida cristã é contra o pecado. O perdão é o único meio de restabelecer o seu relacionamento com Deus e com o próximo. Sabe como fomos salvos? Por meio do perdão. E sabe como vamos nos relacionar com os outros? Por meio do perdão. E o desafio que eu faço agora, pensando nessa prática, é: quem falta você perdoar aí no seu coração? Quem falta você pedir perdão aí? Você tem agora uma semana pela frente para colocar diante de Deus, talvez uma pessoa que está há tanto tempo, você está protelando para conversar com ela, pedir perdão, ou às vezes até essa pessoa errou com você e você chegar para ela assim: olha, Deus falou no meu coração, eu quero te perdoar, independente do que você esteja pensando, eu estou te perdoando. Eu não gostei do que você fez, isso, mas eu já te perdoei. E eu estou colocando um ponto final nisso, porque a cruz de Cristo me mostra que eu posso te perdoar, independente da sua reação. Eu não sei como você está com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus amigos,
Mas Deus e você sabem exatamente como você está. E você precisa restabelecer primordialmente, o seu relacionamento com Deus. E é diário isso. Colocando sobre Ele as suas transgressões, pedindo perdão pelos seus pecados, fazendo devocional, oração, buscando a Deus. E em consequência disso, seus relacionamentos agora vão poder ser transformados pela cruz de Cristo. Outra coisa, lutar contra o orgulho espiritual, olhar para o pecado do outro achando que somos melhores e sempre estar disposto a perdoar. Na verdade, não olhar para o pecado do outro achando que somos melhores e sempre estar disposto a perdoar. Então, olhar para o pecado do outro com um ar de misericórdia, disposto a perdoar e não achando que você é melhor que ele porque você tem esse pecado vencido na sua vida. E sem justificar os seus erros nos erros dos outros, né? Tem uma frase que diz assim: um erro não justifica o outro. É exatamente isso. O que o outro fez com você não justifica o seu erro contra Cristo e contra os outros. É você e Deus, colocar diante de Deus. E se você for pegar qualquer livro de relacionamento, todos que eu já li alguns, vai dizer que você não tem que chegar para o outro dizendo que o outro tem que mudar. Você tem que colocar diante do outro dizendo assim: olha, eu preciso mudar isso, eu preciso fazer isso, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Porque você vai estar mostrando para o outro que você quer mudar e que aquilo está diante de Deus agora. Que eu preciso mudar, entendendo que na verdade nesse relacionamento eu também tenho a minha parcela de culpa por tudo que acontece, porque eu também sou pecador. Mas qual é o natural nosso? Senta aqui, vamos conversar. Não, porque você fez isso, você fez aquilo outro, e ao invés do outro apaziguar, aí vira o quê? Um jogo de bate e volta. Não, mas você fez isso também, você fez aquilo outro também, e aquilo outro. Isso não é um relacionamento cristão. O relacionamento cristão é quebrantamento na cruz, restabelecendo sempre o seu relacionamento com Deus e agora com o seu próximo. E nunca justificar os seus pecados pelo pecado do outro. A oração é um meio estabelecido por Deus para buscarmos não somente o perdão divino, mas a disposição necessária para perdoarmos uns aos outros. Então, nós vamos agora em março começar o nosso calendário de oração. Se você não pegou seu calendário de oração, ele está ali atrás da igreja, ali na mesa. Pegue seu calendário de oração, coloque na porta da sua geladeira para nós como igreja estarmos orando juntos, né? Porque a oração, ela é um meio que você conversa com Deus também. E através da oração é estabelecido por Deus para buscarmos não somente o perdão divino, mas a disposição necessária para perdoar o outro. Quando você ora e coloca diante de Deus e reconhece as suas falhas, o seu coração é imediatamente quebrantado para que você consiga perdoar o outro também. Você é capacitado por Deus para que você possa liberar o perdão ao seu próximo. Você já tentou, não sei se já aconteceu com você, mas tenta, quando você está com raiva de alguém, orar. Tenta. Não dá. É difícil. E aí quando você começa a orar, você coloca diante de Deus, seu coração já vai amolecendo, aquietando, e você pode então pedir perdão ou liberar o perdão para quem precisa ser liberado. Concluo então essa pregação dessa noite dizendo: temos de ser eternamente gratos pelo perdão da nossa dívida impagável por meio de Cristo Jesus. Devemos ser compreensivos com o erro do outro, que o perdão vertical vindo da parte de Deus reflita no nosso perdão horizontal de uns para com os outros. O perdão na cruz de Cristo tira a nossa dívida e nos dá capacidade de perdoar. Guarde essa frase: o perdão na cruz de Cristo tira a nossa dívida e nos dá capacidade de perdoar. Queria convidar a equipe de louvor a vir à frente. Lembrando que eu falei no começo do culto, que está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14: tendo cancelado a escrita de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Seja grato pelo que Cristo fez na cruz. Ele pagou a dívida que nós não pagaríamos, possibilitando você agora a pedir perdão a Deus e perdoar uns aos outros.